foi algo assim, outra experiência surreal. Eu lembro que na época do Enem, eu ficava com muito temor a respeito de várias questões. Uma delas, se eu ia conseguir entrar numa universidade. E se eu ia permanecer cristã depois que eu entrasse na faculdade. E esse medo me perseguia e ele sempre marcava presença nas minhas orações. Eu sempre colocava isso diante de Deus. Deus, coloca pessoas na minha vida. Se eu conseguir entrar na faculdade, Deus, por favor, coloca pessoas cristãs na minha vida, para que eu não me perca, porque eu sei que é necessário ter pessoas assim do seu lado, para sempre te lembrar quem o Senhor é. Aí, eu lembro que num belo dia eu estava orando, chorando diante do Senhor. Em oração, o Senhor colocou um nome na minha cabeça. E o nome era Gilberto. E aí eu falei assim, gente, o que tem a ver, né? Ok. Fui e coloquei o nome Gilberto no YouTube. Apareceram várias coisas, uma delas apareceu uma pregação do Gilberto Araújo. Foi uma das pessoas que o Senhor colocou o FIRE universitário como propósito de vida. Foi onde uma das primeiras pessoas que começaram a pensar sobre o movimento FIRE universitário. E, bom, primeiro, o que é FIRE universitário? É um movimento cristão nas universidades, onde alunos se reúnem para falar sobre o Senhor, né? Para compartilhar sobre o Evangelho. E esse movimento ele é interdenominacional, ou seja, não levanta a placa de igreja, mas ele levanta a cruz de Jesus, né? Para falar sobre o Senhor e o que Ele fez. E aí eu comecei a escutar uma pregação dele falando sobre a vida acadêmica, a vida cristã, sobre o FIRE, enfim. E ele começou a falar sobre várias coisas, começou a queimar meu coração. Eu quero viver isso. Eu quero muito viver isso. E eu lembro que o tempo passou, chegou a época do Enem e consegui uma bolsa integral em uma faculdade privada. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nessa faculdade foi procurar um grupo cristão, e eu achei. E foi muito especial para mim encontrar essas pessoas ali, porque me edificaram muito com a palavra. Só que ainda não era aquilo que Deus queria para minha vida. E eu lembro que passou alguns meses depois que eu já tinha entrado na faculdade e eu tinha ficado na lista de espera da Federal. E aí eu entrei para a chamada pública e eu consegui. Quando eu consegui, eu fiquei assim, meu Deus, caramba. Eu lembro que eu postei nas redes sociais, né, comemorando. E teve uma moça que me seguia nas redes sociais e era da Federal e fazia o mesmo curso que eu, né, Direito. E aí ela saiu me adicionando em todos os grupos, né? Ela perguntou, posso adicionar? Pode. E ela sabia que eu era cristã. E uma das coisas que ela fez foi me adicionar num grupo que se chamava FIRE Universitário. E é engraçado que na hora eu não lembrei dessa experiência que Deus tinha me dado, né? Que eu falei no começo do vídeo. Passando o tempo, como eu era super comunicativa e sempre participava dos núcleos, eles me chamaram pra me tornar coordenadora do núcleo lá na faculdade. E aí eu comecei a viver coisas incríveis, só que no meio da caminhada eu tive uma crise de fé muito profunda, porque eu comecei a ter esse contato direto com a vida acadêmica, com a ciência, e na época a minha fé não tinha tanto fundamento assim. E eu comecei a ter crises de fé, eu comecei a questionar a minha fé, comecei a questionar Deus, a Bíblia, e, enfim, eu comecei a questionar tudo. E como eu não tinha fundamento, eu fiquei um pouco balançada. Eu fiquei confusa, e aí eu virei para um dos coordenadores, eu falei assim, olha, eu fui muito sincera, eu falei assim, olha, eu não tô passando por um período bom na minha fé, eu quero sair desse grupo do FIRE por enquanto, porque eu sei que uma fruta podre, ela contamina as outras, e eu não quero ser essa fruta podre. E eu não quero atrapalhar o que vocês estão fazendo. E aí ele falou assim pra mim, não sai. Primeiro, eu quero que você vá numa das reuniões que a gente faz no fim de semana. O que é essas reuniões? Acontece de 15 em 15 dias, pelo menos com o time sênior do FIRE universitário aqui em Goiânia. Porque assim, o FIRE, ele não é só de Goiânia. Na verdade, ele começou em Brasília. E ele existe em várias faculdades em Goiânia, em Brasília, e fora do Brasil, né? Enfim, em vários lugares, em várias universidades. E a gente faz essa reunião aqui de 15 em 15 dias para justamente ver como é que tá indo os núcleos,
ter o nosso tempo de edificação mútua, que é o momento em que a gente compartilha a palavra, a gente canta louvores, a gente compartilha o que está acontecendo com a nossa... Enfim, que a gente presta contas como coordenador de núcleo para as pessoas que estão com a responsabilidade de cuidar dos núcleos de Goiânia. E aí, foi a primeira vez que eu fui nessa reunião. E aí eu fui nessa reunião de edificação mútua. E de início, né, eles levaram a palavra e eu me sentindo super mal, né? Porque eu queria sair. E eles começaram a cantar louvores. E foi um momento tão profundo que eu chorei tanto. Porque, assim, eu vi que, meu Deus, todos os vídeos que eu vi quando eu era adolescente, que eu via pessoas se reunindo e cantando louvores, jovens sendo muito sinceros na adoração, pregando a palavra, se relacionando com o Senhor. Eu tô vivendo isso agora, eu não acredito. Eu lembro que na época da minha adolescência, eu não frequentava tanto a igreja, eu não tinha essa liberdade para frequentar tanto a igreja. Então era algo que realmente eu acompanhava só pelas redes sociais, pelo YouTube. E assim, de repente eu estava vivendo o que eu tanto admirava. E aí eu lembro que o que aconteceu? Teve uma parte da edificação mútua que o Gil e mais alguns coordenadores pegaram bacias de água e começaram a lavar os nossos pés. Como uma forma de honra, enfim. Tem todo um contexto. E aí, quando um dos coordenadores de núcleo da minha faculdade começou a lavar os meus pés, eu lembrei de tudo. Eu lembrei de quando o Senhor tinha me falado sobre o Fire, tinha falado sobre o nome do Gilberto, eu tinha colocado no YouTube, visto aquela pregação, meu coração tinha queimado e começou a vir tudo automaticamente. E naquele dia em diante eu tive a certeza de que o Senhor tinha um propósito para mim nesse movimento, né, universitário. E depois disso eu tenho vivido coisas tão lindas com o Fire, eu tenho crescido tanto em conhecimento sobre quem Deus é. E as minhas crises de fé, elas diminuíram muito, muito mesmo. Porque hoje eu busco conhecimento, eu não só ouço, mas eu busco por mim mesma. Através da Bíblia, através do meu relacionamento com o Senhor, através de pessoas que têm um compromisso com a palavra. Então, assim, qual que é o objetivo desse vídeo, além de compartilhar uma experiência muito importante para minha vida? É que o Senhor conhece o seu coração, Ele sabe o que está guardado, Ele sabe aí no seu coração. Ó, a minha gatinha, não sei se está dando para ver, mas enfim. Os sonhos que o Senhor colocou no seu coração, eles vão se concretizar. Tenha perseverança, sabe? Persevere em fé. Sim, que o Senhor possa te dar força para você perseverar, porque eu sei que não é fácil quando a gente não está vendo as coisas acontecerem. Mas tenha fé. Leia Hebreus 11:1, ok? Só faz isso. Leia Hebreus 11:1 e tenha fé, ok? É isso que eu queria compartilhar. Que Deus possa te abençoar imensamente. E é isso. Tchau!